Fala pessoal do terceiro ano médio, tudo bem com vocês? Ok, espero que estejam bem e também espero que em breve nós possamos estar aí em aulas normais, convencionais. Bom, nós vamos dar sequência ao nosso ensino, nosso estudo, aprendizagem. Conforme havia falado para vocês, hoje eu vou estar falando sobre a matemática 3. Provavelmente a gente vai estar revezando uma semana a matemática 1, uma outra semana a matemática 3 e hoje então matemática 3, ok? Fiz algumas alterações aí na forma da videoaula para melhorar e tentar torná-la mais significativa e melhor para vocês também poderem acompanhar o conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Matemática 3 está à frente de matemática 3, aula de número 5, traz por assunto nosso aí o conceito de funções. Eu comecei a falar de funções na última semana com vocês, mas hoje eu vou formalizar isso, eu vou retomar algumas coisas com relação à função para que a gente possa ter um melhor aprendizado, ok? Então, que vocês já souberem, vocês vão relembrar e é bem importante rever isso daí. Então vamos começar com as nossas funções. Primeiro, antes de falar de função, vamos dar uma relembrada do que precede a função, que é a questão da relação binária, né? Um valor relacionado a outro valor, ok? Então vamos dar uma recapitulada aqui. Primeira coisa é definir o que é uma relação. Vamos tentar definir o que é, relembrar a definição de relação. Dado dois conjuntos, quaisquer conjunto A e B aqui no caso, né? A gente chama de relação R, de A em B, ou seja, uma relação que eu aplico, né? O que é essa relação no caso? Essa relação ela é um cálculo matemático, né? Uma coisa que eu pegue um elemento que pertença ao conjunto A, né? Chamado de conjunto de partida, aplico esse cálculo sobre o elemento, que é um número, e esse vai ser conduzido com um outro valor diferente lá no outro conjunto. Então a relação nada mais é do que um cálculo, ok? Cálculo aplicado em cima dos elementos de um conjunto que faz com que ele se desloque para um outro conjunto, ok? Só para recapitular, os elementos que eu uso, eles pertencem a um conjunto chamado conjunto partida. Então, dentro do conjunto partida, eu não necessariamente tenho que utilizar todos os elementos. Percebam que aqui o elemento 3, ele não foi utilizado nessa relação, tá? E o que é o domínio? Domínio, olhando o conjunto de partida, ele é formado pelos elementos que eu utilizei do conjunto de partida, ok? Que é o que está dizendo aqui. É chamado de conjunto partida, no caso, formado pelos primeiros elementos de cada par ordenado. Como assim par ordenado? Pegar esse 2 positivo, ele forma um par ordenado com o número 4. Pegar o 1, ele forma um par ordenado com o número 1. O menos 2 forma um par ordenado com o 4. Então, um parzinho ordenado, que a gente aprendeu isso anteriormente, famoso x e y. Ok? Tudo bem até aí, então? Então, o que é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada. Novamente, similar, ainda não é uma função, a gente está falando ainda de uma relação. Novamente, aqui no conjunto chegada, né, que é também chamado de contradomínio, eu posso ou não formar, né, uma ligação, uma relação com todos ou apenas com alguns. Se eu não utilizar todos os elementos do conjunto chegada, o contradomínio, não tem problema. Aqueles que nós utilizarmos para formar os pares ordenados, né, que faz uma relação binária, esse é chamado de imagem. Então vamos recapitular esse slide bem fácil. Relação é qualquer operação em que eu pegue um elemento do conjunto partida e ele se transforme no elemento do conjunto de chegada. Os elementos que eu utilizei do conjunto de partida é chamado domínio da relação. Os elementos que eu utilizei do conjunto de chegada ou contradomínio é chamado de imagem da relação. Tudo bem até aí? Parece que é função ainda, mas não é. Por que não é? Por causa dessa questão que vai vir agora. A função, ela tem uma característica particular. Ou seja, vamos falar de uma maneira mais simples, né? Eu vou ler, depois eu explico mais simples. Dados conjuntos A e B, uma função, deixa eu colocar o conjunto aqui para a gente olhar. Uma função f de A em B, denotada por f, né, de A em B,
é qualquer relação que associe todo elemento, todos os elementos, tá? Ou seja, para que a minha relação seja considerada uma função, primeiro passo é que não pode sobrar ninguém sem eu utilizar aqui, ó, do conjunto partida. Ou seja, o meu domínio tem que ser todo o conjunto que está aqui. Essa é a primeira condição para que a relação se transforme em uma função. Qual é a outra condição? Então, usar todos os elementos, então aqui está marcado todo elemento, todo conjunto, e ele tem que se relacionar a um único elemento. Então tem que sair apenas uma única setinha do domínio indo em direção ao contradomínio. Ok, até aí? Eu vou voltar na imagem anterior. Vocês vão ver aqui, ó. Percebam que aqui sobrou 3. Por isso que isso aqui ainda não é uma função. Isso aqui é apenas uma relação. Tudo bem até aí? Então, voltando lá onde nós estávamos. Então, qual é a condição para que uma relação seja vista como uma função? Primeiro caso, eu tenho que utilizar todos os elementos do conjunto partida, ou seja, o conjunto todo é o meu domínio. Segunda coisa obrigatória, tem que sair apenas uma setinha de cada elemento levando em um outro elemento. Pode acontecer, como é o caso aqui do 3, que está indo lá para o 9, e do menos 3, que também está indo para o 9, pode ser que 2 ou mais elementos daqui cheguem no mesmo elemento do outro lado. Mas nunca vai acontecer de um elemento daqui ir para 2 ou mais elementos do outro lado. Então não vai sair daqui 2 setinhas, sempre sai uma única setinha. Quando isso acontece, a gente chama essa relação de função. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é a necessidade que a relação tenha para que ela seja considerada função? Todos os elementos têm que ser usados e sair uma única seta. Tá aqui no caso, né? Em direção a B. Então, todo elemento, uma única seta, tá? Essas são as duas condições necessárias e suficientes para ser função. Usar todo elemento do conjunto partida e de cada um desses elementos utilizados sair apenas uma única seta em direção ao B. Percebam que do lado de cá no contradomínio você não é obrigado a utilizar todos os elementos. Então existe o contradomínio e aqueles elementos do contradomínio que você está utilizando na relação binária, que no caso aqui é uma função, ele é chamado de imagem. Tudo bem até aí? Ok? Isso aí vocês já viram, né? Uma revisão. Uma coisa legal para a gente poder estar olhando e falando com relação a isso, já adiantando um pouquinho o assunto, até porque o terceiro é uma revisão, esse esqueminha aqui, esse macetezinho, vamos dizer dessa maneira, ele é muito útil para eu ver se o gráfico pertence ou não pertence a uma função. Como é que eu vejo se o gráfico é ou não é o gráfico de uma função? Ou se não é o gráfico de uma relação, por exemplo? Simples, eu traço linhas verticais. Se todas as linhas verticais que eu traçar não cortar ou cortar em apenas um único momento o gráfico da função, isso é chamado uma função. Então aqui, por exemplo, eu cortei, percebo que essa linha aqui parece um V, ela só foi cortada por cada linha vertical, só cortou uma única vez ela, então isso aqui é a função. Agora, por exemplo, a gente não tem a função da circunferência, a circunferência ela é uma equação. Porque a hora que eu traço essa linha aqui vertical, ela corta a circunferência aqui e aqui. Isso também acontece com outras retas verticais que eu passo. Então isso aqui não é função. Esse cara aqui, ó, cortou uma vez. Agora quando eu passo essa daqui, ó, cortou aqui e cortou aqui. Cortou 2 vezes a linha que representaria uma função. Se cortou 2 vezes, então esse desenho, essa linha que está aqui, não é uma função. Pegaram a ideia? Para eu saber se o gráfico é o gráfico de uma função ou não, basta eu traçar linhas verticais. Se todas as verticais cortar apenas uma vez o gráfico, é porque é uma função. Se cortar 2 ou mais vezes, não é uma função. É apenas uma equação, uma relação, qualquer outra coisa. Tudo bem até aí? Fácil, né, gente? Ainda adiantando um pouquinho os assuntos e dando uma revisão com vocês, quais são os tipos de funções que nós temos? Nós temos a função injetora, sobrejetora e abjetora, ou função injetiva,
sobrejetiva ou bijetiva, tá? Então vamos falar da função injetora. O que é uma função injetora? Primeiro a gente já sabe que é uma função. Se é uma função, o conjunto de partida, que é o domínio, tem que ser utilizados todos os elementos dele e daqui só sai uma seta, tá ok? Então o que é uma função injetora? Cada elemento do domínio se relaciona a um elemento distinto lá no contradomínio, ok? Então é uma relação de 1 para 1. Cada x que tiver aqui, ele está relacionado a um y diferente do outro lado. Por exemplo, não pode acontecer do menos 5 chegar no menos 6 e, por exemplo, depois o 2 chegar no menos 6 também. Porque eu fiquei com elementos distintos do lado de cá relacionado ao mesmo elemento do outro lado. Então isso não é uma função injetora. Injetora tem que ser 1 para 1, todos eles distintos. Cada um daqui se relaciona a alguém diferente lá do outro lado. Tudo bem até aí, gente? Ficou claro? Novamente, percebam que o meu contradomínio B não foi todo utilizado. Isso não tem problema, tá? Isso não descaracteriza a função e também não descaracteriza a função injetora. Um macetezinho que é muito válido: como é que eu sei se o gráfico de uma função ela é injetora ou não? Basta traçar linhas horizontais. Se para descobrir se o gráfico é de uma função eu traço linhas verticais, para descobrir se a função ela é injetora eu traço linhas horizontais. Se cortar o gráfico uma única vez, então essa função ela é injetora ou injetiva. Tudo bem? Próximo assunto nosso ainda das funções é a função sobrejetora. Então vamos de novo, isso aqui é uma função. Se é uma função, todo o conjunto partida tem que ser utilizado, né? Ele é o domínio da função, tem que usar todos. Para ser uma função, só sai uma única seta do lado de cá. Agora percebam que para ser sobrejetora eu tenho que olhar aqui no contradomínio. Para ser sobrejetora, a condição é que todo o contradomínio seja utilizado, ou seja, a imagem é o próprio contradomínio. Não sobrou ninguém aqui, ó. Sobrejetora não sobra, sobrejetora, sobre, não sobra, entendeu? Sobre sobra. Sobrejetora não sobra. Se sobrar, não é. Tudo bem? Percebam que aqui nesse caso ela não é injetora, por quê? Porque tanto o elemento menos 3 quanto o elemento menos 2 perdão, aqui não é o elemento, é o elemento menos 3, é o elemento menos 2, ó, o elemento menos 2 ele vai lá no 4, ó, tudo bem? O elemento menos 2 vai lá no 4 e o elemento 2 também vai no 4, isso não é problema, isso não deixa de ser função, que não pode acontecer é sair duas setas daqui. Agora, se as setas do lado de cá vão para o mesmo lugar lá, não tem problema nenhum. Tudo bem até, gente? Então, sobrejetora tem que usar todo o contradomínio. Agora, a função bijetora, objetiva. Ela é bijetora, né? Quando acontecem as duas coisas, quando ela for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, percebam aqui, ó, a função tem que usar todo o domínio, né? Todo o conjunto partido. Cada x daqui levou em um único y lá distinto. Não tem nenhum 2 ou os 3 indo para o mesmo lugar. E ao mesmo tempo, então isso caracteriza a função injetora. Cada um daqui está relacionado a alguém diferente do outro lado. Então isso é injetora. Ao mesmo tempo, todo o contradomínio B foi utilizado. Então ela é também sobrejetora. Com isso, se ela é injetora e se ela é sobrejetora, automaticamente essa função é bijetora. Tudo bem até aí? Ficou claro, pessoal? Joia! Acredito que estejam entendendo. Bom, essa é a parte mais resumida. Eu acabei fazendo algumas coisas até a mais do que está no livro de vocês, porque é bom sempre dar uma relembrada. Essas dicas e essas condições, elas são muito cobradas nos vestibulares do Enem, ok? Então vamos fazer um exercício aqui, são exercícios de sala. Vou tentar fazer fazer alguns exercícios com vocês, tentando explicá-lo da melhor maneira possível. Vocês vão perceber que essa aula 5 ela é bem tranquila mesmo, ok? É bem tranquilinha. Volte para mim aqui isso. Exercício 1 de sala. É um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são y e x, ok? Y aqui e x automaticamente, o terreno é retangular, aqui embaixo também é x,
desse outro lado aqui da figura também vai ser y. Os lados paralelos têm a mesma medida, condição de um retângulo. Será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se à margem de um rio, tá? Que mede x também aqui, ok? Está do lado do rio, nosso rio caudaloso ali. Observe a figura. Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 o metro para o lado do terreno paralelo ao rio, ou seja, quando eu cercar esse lado que vale x e esse lado que vale x também, o valor do metro de cerca é R$ 4,00. E R$ 2,00 por metro para os demais lados. Então a cerca que eu utilizo aqui no y do lado de cá e de lá é R$ 2,00 o metro. Nessas condições, as dimensões do terreno, o custo total do material pode ser relacionado pela equação. Tá? No caso, deixamos de uma equaçãozinha aqui. Tudo bem? Então vamos começar. Para eu cercar esse terreno, eu vou ter que cercar esse lado que mede x e mais esse outro lado que mede x. Então x mais x é igual a 2x. Só que o preço do metro de cerca para esses lados que medem x custa R$ 4,00. Então 2x é o comprimento total desses dois lados aqui, x mais x, multiplicado por 4, porque 4 é o metro de cada metro de cerca que você vai utilizar aqui, mais y mais y do lado de cá mais y do outro lado, y mais y dá 2y. E o metro dessa cerca, cada metro dessa cerca que cerca o lado y, custa R$ 2,00. Então essa é a minha equação que dá o valor final. Tudo bem até aí? Agora não temos essas opções aqui. Por quê? Porque se eu fizer a multiplicação, 2 vezes 2 dá 4, não dá? Aqui também não tem 4, então a gente coloca esse cara em evidência, 2y vezes 2 dá 4y. E aqui eu não fiz a multiplicação, para poder ficar até mais fácil de enxergar. Eu tenho um 4 aqui, tenho um 4. Pego esse 4 e coloco ele em evidência. Quem que vai sobrar? O 2x mais y. Coloquei o 4 em evidência. Colocando o 4 em evidência, ele multiplicava o 2x e multiplicava o y. Agora, essa aqui é a alternativa A. Então, a resposta dessa questão, super simples, é A. Joia? Vamos adiante. Próximo exercício. As curvas de oferta e demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades de vendedores e consumidores que estão dispostos a comercializar em função de um preço do produto. Em alguns casos, essa curva pode ser representada por uma reta. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam respectivamente representadas pelas equações QO, que é quantidade da oferta, tá? Menos 20 mais 4P. QD, quantidade da demanda, 46 menos 2P. E P é o preço do produto. A partir destas equações de oferta e demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando a oferta e a procura, a demanda se igualam. Para esta situação descrita, qual é o preço de equilíbrio? Então tem duas equações. O preço de equilíbrio, na verdade, é igualar essas duas equações, a famosa lei da oferta e procura. Então, primeira coisa, eu tenho que igualar as duas equações. Porque eu estou igualando o que eles dizem aqui, QO, QD, se igualam. Quem é QO? QO é menos 20 mais 4P. E quem que é QD? 46 menos 2P. Eu tenho uma única equação com uma única incógnita aqui, que é P. Vou passar esse P para o lado de lá e vou passar esse 20 para cá. Vai passar 2P mais 4, 46 mais 20. Só que dá 6P igual a 66, passo esse 6P dividindo, 66 dividido por 6 me dá 11, portanto, a alternativa B. Muito tranquilo, gente? Facílimo essa parte desses exercícios aí, ok? Tudo bem? Como falei, a aula é bastante simples,
exercício de sala, vamos ver qual que é. Esse aqui é o da tabelinha, bem tranquilo também. Exercício de sala número 3. No centro de uma cidade existem 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira. O estacionamento A, ele cobra R$ 5,00 pela primeira hora, e as demais horas subsequentes ele cobra R$ 3,00. Ou seja, a partir da segunda hora vale R$ 3,00 cada hora adicional. O estacionamento B cobra R$ 4,00 por hora. Não tem diferença de preço por hora, R$ 4,00 a cada hora que passa. O estacionamento C, ele cobra R$ 6,00 a primeira hora, ele cobra mais caro, porém as demais horas são mais em conta, ele cobra R$ 2,00 para cada hora subsequente. Aí vai vir 5 afirmativas para a gente. Ele pergunta, será mais vantajoso o que? Aí ele fala, na letra A, no estacionamento A, desde que fique 4 horas, no B, desde que fique 3 horas, em qualquer um deles, desde que fique 1 hora, em qualquer um deles, desde que o veículo fique parado por 2 horas, ou no estacionamento C, desde que o automóvel fique apenas 1 hora. Então, na verdade, eu precisava ver qual dessas afirmativas é a afirmativa verdadeira. Então, primeira coisa é o seguinte, qual é a função, o valor que eu vou pagar em função do tempo decorrido? Porque quanto mais tempo eu permaneço no estacionamento, maior vai ser o valor que eu vou pagar. Então, primeira coisa, como é que ficaria a função, o y de t ou p de t, preço em função do tempo, qualquer variável que você quiser utilizar, f de t, g de t, sem problemas nenhum. Como é que ela ficaria então? A primeira hora é fixa, eu coloquei o carro no estacionamento, eu vou pagar R$ 5,00, é a primeira hora fixa. Fiquei 10 minutos, R$ 5,00, fiquei R$ 5,00, tá? A primeira hora tem valor fixo. Agora, as demais horas vai ser um tempo decorrente, um tempo t, só que t menos 1. Por que t menos 1? Porque a primeira hora já custa R$ 5,00. É a partir da segunda hora. Se você olhar aqui, primeira hora e as horas subsequentes, a partir da segunda hora. Então, se eu ficar 3 horas, a primeira custa 5. Então, vai ser cobrado outras 2 horas. Se eu ficar lá 5 horas no estacionamento, 5 horas, a primeira hora custa 5. Então, vou ter que pagar 4 horas. Por isso que o meu t tem que ser t menos 1. Então, t menos 1 hora vezes 3, que é o preço da hora subsequente. Dá para aplicar a distributiva, e aqui vai ficar 3t menos 3. 5 menos 3 da distributiva, aqui vai me sobrar 2. Então a primeira, a equação, a função, melhor dizendo, a função do preço em relação ao tempo é 3t mais 2. Tudo bem até aí? Faço a mesma coisa para a segunda equação. Só que a segunda equação, o preço é fixo. Então, cada hora t que eu ficar, eu pago R$4,00. E faço o mesmo procedimento do estacionamento 1 para o estacionamento 3. A primeira hora fixa é 6. A partir da segunda, ou seja, t menos 1 hora, eu vou pagar R$2,00. Aplico a distributiva aqui, vai ficar 2t e aqui fica menos 2. 6 menos 2 dá 4. Bom, esse é o primeiro passo para resolver esse exercício. O segundo passo, eu pensei, no caso, criei uma tabelinha. Eu criei uma tabelinha do estacionamento A, do estacionamento B e do estacionamento C. E eu fui de 1 a 4 horas. Por que eu fui de 1 a 4 horas? Por causa que o item A, ele fala de 4 horas. Então, é o tempo máximo que eu vou ficar. E eu já tenho as funçõezinhas, perceberam? Então, quando eu tenho 1 hora de estacionamento, aqui vai ficar 3 vezes 1, que é 3, mais 2 é 5. 4 vezes 1 é 4. 2 vezes 1 é 2, mais 4 é 6. Perceba que, na verdade, esse é o preço normal de 1 hora. A primeira hora é 5, a primeira hora aqui é 4, fixo. E a primeira hora é 6, perfeitinho. Então, aqui já dá para eu ter a primeira ideia. Quando ficar 2 horas, 2 vezes 3 é 6, mais 2 é 8. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 2 é 4, com 4 também é 8. Você reparem que na segunda hora o valor é igual. Com isso já dá até para responder. Em qualquer um destes que o automóvel fique estacionado por 2 horas.
porque eu pago o mesmo preço. Então é mais vantajoso quando? Não é vantajoso, na verdade, qualquer um deles, desde que fique 2 horas. Mas eu continuei fazendo para ver se não ia ter alguma outra sugestão de solução. 3 horas. 3 vezes 3 é 9, mais 2 é 11. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 2 é 6, mais 4 é 10. E as 4 horas, que é do item A, 4 vezes 3, 12, mais 2 é 14. 4 vezes 4, 16. 4 vezes o 2 é 8 e 2 também. 4 vezes 2 é 8 e 4, 12. Ok? Então agora, olhando as alternativas. A. Ficar no estacionamento A. O estacionamento, desde que fique parado por 4 horas. Não. Se eu ficar 4 horas, o estacionamento C era mais vantajoso. Item B. No estacionamento B, desde que o automóvel fique 3 horas. Quando eu ficar 3 horas, é mais vantajoso ainda no estacionamento C. Não é no estacionamento B. Item C. Qualquer um deles, né? Desde que o automóvel fique parado 1 hora. Não. Mais vantajoso para 1 hora seria o estacionamento B. Não é qualquer um deles. O item D, que a gente já viu que dá certo, qualquer um deles com 2 horas, é o que vai pagar R$8, que é o correto. E o item E, do estacionamento C, desde que o automóvel fique pelo menos por 1 hora. Não, o item C é o estacionamento mais caro para 1 hora. Portanto, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Fácil, né? Bastante fácil, bastante simples. Continuando. Vamos lá, nós temos o exercício 4, esse aqui do reservatório, ele é muito bonitinho, na verdade, esse exercício, né? É para você também descobrir a equação. Um reservatório de água com capacidade para 20.000 litros encontra-se com 5.000 litros de água no instante inicial t igual a 0, em que são abertas 2 torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório, e ela despeja 10 litros de água por minuto. A vazão da torneira que enche é 10 litros por minuto. A segunda é a única maneira de a água sair do reservatório. Então ela tem uma vazão de retirada de água. Aí fala, a razão entre a quantidade que entra e a quantidade de água que sai é 5 para 4. Ou seja, a cada 5 litros de água que entra no reservatório, saem 4 litros de água, ou seja, entra mais do que sai. Considere que QT seja a expressão que indica o volume de água em litros, né, quantidade de água em litros, contido no reservatório no instante T, dado em minuto, com T variando de 0 a 7.500 minutos. Tá? Na verdade, essa informação aqui não nos é tão importante, que ela não faz tanta parte do exercício. O que ele quer, na verdade, saber qual seria a equação, a função, na verdade, né, uma função Q de T, que mostra a quantidade de água no reservatório. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a razão que me foi dada é 5 para 4, 5 litros para 4, mas essa razão não está em função do minuto, porque por minuto entra 10. Então, criei aqui uma proporção. 5 está para 4, assim como 10 estará para x. Que aqui eu tenho em minuto. Resolvendo, aplico a propriedade fundamental da proporção, que é a multiplicação em x. 5 vezes x igual a 4 vezes 10. Isso aqui vai dar 40, passo 5 para lá dividindo, 40 dividido por 5 dá 8. Então, o que acontece aqui agora? Sim, eu estou numa situação confortável. Eu estou numa situação confortável pelo seguinte fato. Me foi dado que a torneira enche 10 por minuto. A minha razão era 5, que não era um minuto, seria 30 segundos, né? Não quero isso. Então agora o que eu descobri? Que para cada 10 litros por minuto que entra no reservatório, saem 8 litros. Então a cada minuto o reservatório enche 2 litros, porque entra 10 e sai 8. Tudo bem até aí? Agora eu consigo fazer a minha função. Quem é a quantidade de água lá dentro, né, em litros, em função do tempo? O reservatório já inicia com 5.000 litros. Está aqui, ó. Encontra-se com 5.000 litros. E a cada minuto T entra 10 e sai 8. Então ele ganha 10 e perde 8. Com isso, dá para somar esse 10T com 8T,
vai ficar 5.000 litros mais 2T, ou seja, a cada minuto que passa o reservatório ganha 2 litros a mais de água, portanto a alternativa a letra A. Percebam que não é difícil, pessoal, percebam que é bastante simples a resolução desses exercícios, é só tomar um pouquinho de cuidado com o respectivo enunciado. Vamos para um outro exercício. Esse daqui sim, um exercício mais bem trabalhado, né? Eu tenho uma sequência aqui de acontecimentos que diz assim: em linguagem de computação, a expressão x igual a x mais 2 significa que o novo valor da variável x será igual ao valor da anterior de x, né, acrescido de 2. Tá? Então, se por exemplo, o meu x aqui eu faço ele como entrada com 5, o valor de saída dele é 7, porque ele acrescenta 2. Se eu faço o valor de entrada aqui sendo 10, ele sai 12. Tá? Essa é a ideia que o exercício está querendo mostrar para a gente. Aí ele dá o exemplo, digita 5, ele vai sair 7. E se repetirmos essa expressão, o valor de x, na verdade aqui é 59, né? O valor de x passa a ser 59, tá? Aqui é 59, gente, tá? Por algum motivo sumiu 5, que coisa, né? 59, tá? Se não falha a memória, é 59. Você só arruma aí. Considere a sequência de operações. X é o primeiro valor que você digita, aí ele ganha 3. Depois ele calcula um y, que é o dobro desse x obtido desse cálculo, e tira 1. Aí ele carrega para frente o valor do x que daqui e do y daqui, ó. Soma os dois para gerar um outro y, um novo y. E esse novo y, na verdade, é o que? É o x obtido daqui, ó, com 2 vezes o y obtido daqui. Ficou confuso isso, né? Não, tá certo, aqui tá certo. Na 59 não, gente, perdão, eu li errado, tá? Fala assim, que o valor passa a ser 7. Se repetirmos essa operação, o x que era 7 ganha 2 e passa a ser 9. Tá perfeito o exercício, eu que estava dando errado, desculpa. Então vamos focar aqui no exercício nosso. Se o valor final de y, o valor final do y, ó, é 53, tá? É 53, ou seja, esse último y aqui, ele vai valer 53. A gente pode afirmar que o valor inicial do x, ó, o x que entrou aqui, é quanto? Aí temos as alternativas em sequência. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui passo a passo. Eu vou começar do começo para ver como é que acontece lá no final. A primeira equação que a gente tem é x igual a x mais 3, certo? X igual a x mais 3. Então eu chamei isso aqui de equação 1. Tá? Tudo bem até aí? Peguei aqui, ó, x igual a x mais 3. Agora eu vou vir para a próxima etapa, o y. Quem é o y? O y é 2 vezes o x menos 1. Mas que x que é esse? Esse x aqui, ó, que é x mais 3, percebe? Então, ó, essa etapa aqui, a segunda etapa agora, ó, y é igual a 2x menos 1. Y é igual a 2x menos 1. Aí deixei até o x verdinho aqui para vocês verem que o x verdinho é quem? É x mais 3. Ó. Da equação 1, quem que é o x? Da equação 1, o x vale x mais 3. Então, no lugar desse x aqui, eu coloco o valor dele na equação 1. X mais 3. Aplico a distributiva. Vai ficar 2x mais 6 menos 1. 2x mais 6 menos 1 dá 2x mais 5. E chamo isso aqui de equação 2. Deixei na cor azulzinho. Então, quem é esse y aqui na verdade? Esse y daqui é 2x mais 5. Que x que é esse? O x inicial, olha como assim, tá? Já com suas respectivas aplicações. Agora eu vou para a terceira equação, que agora é um novo x. Ó. O novo x é quem? É o x lá anterior, que é isso aqui, mais o y, que é isso daqui. Então, ó, vamos lá. O meu novo x. X é igual a x mais y. Então, x é igual a x mais y. Só que quem que é o x que está na memória até agora? Por enquanto, esse verdinho. E quem que é o y que está na memória? Por enquanto, esse azulzinho. Perceberam? Agora eu vou da equação 1 e da equação 2 e substituo aqui. Ó. O x verdinho aqui, x mais 3. Aqui. O y azulzinho aqui, 2x mais 5. Tá aqui. Dá para somar esses dois caras. Ó. X com 2x é 3x. 3 mais 5 é 8. Então,
Agora a minha variável x tem um novo valor. Que novo valor que é esse? É 3x mais 8. Chamo isso de equação 3. Olha que coisa bonita. Finalmente eu vou lá para o final de tudo. Finalmente lá no final. Quem é o final? Y, a minha nova variável y, é quem agora? É o x anterior, que está em vermelhinho aqui, ó, mais o 2y, que ainda é o azulzinho. Tudo bem? Então, ó, meu y final é quem? X, só que agora é o x vermelhinho, é o x anterior. Mais duas vezes o y, que ainda é o y azulzinho. Então, quem é o x vermelhinho? 3x mais 8, está aqui. Mais duas vezes o y. Quem que é o y ainda? 2x mais 5, substituir. Aplico a distributiva, vai ficar 4x. 4x mais 3x dá 7x. Fiz a distributiva aqui no 2 vezes 5 é 10, mais 8 é 18. Então, o valor de saída final dessa variável y é 7 vezes o x mais 18. Olha só, então, o x que eu colocar aqui. E o exercício fala no enunciado o que para mim? Que o valor final do y é 53. Então, continuando aqui do nosso lado, o y final é 53. Mas quem que é o y? O y é 7x mais 18. Então, no lugar do y, eu escrevo 7x mais 18 igual a 53. Passo esse 18 para lá, subtraindo 53, sobra 35. Passo 7 divididos, 35 dividido por 7. O meu x de entrada, lá no começo de tudo, é 5. Portanto, ele é um número primo. Olha que esse exercício ele é muito bem elaborado, né? É um exercício que já exige um pouco mais de atenção nas equações e funções aqui. Tudo bem? Dá uma revisada depois nisso aqui com mais cautela, com mais calma, e vai observando as cores que eu coloquei aqui. Adiante, vamos adiante. Que exercício que é esse? Agora exercícios propostos, para a gente falar um pouquinho de gráfico, um pouco dos exercícios propostos. Isso aqui é da FUVEST, eu acho que é do ano passado, inclusive. Um dono de restaurante assim descreveu a evolução do faturamento quinzenal de seu negócio ao longo dos 10 primeiros meses após a inauguração. Então, a inauguração você considera como sendo zero. Até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Quando então sofremos uma queda abrupta, com o faturamento caindo a metade do que tinha sido atingido. Em seguida, voltamos a crescer, igualando 1 mês e meio depois dessa queda, o faturamento obtido no final do 3º mês. Agora, ao final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento em um patamar de 50% acima do faturamento obtido ao final do 3º mês. Considerando que, na ordem, o faturamento quinzenal está representado em unidades desconhecidas, porém uniformemente espaçadas. Qual dos gráficos é compatível com a descrição do comerciante? Então, em vez de ficar, não é difícil esse exercício, ele é bem tranquilo na verdade, só que ao invés de a gente ficar tentando imaginar qual dos gráficos vamos construir um gráfico. Como assim, professor? Construir com essas informações que estão aqui, ó. Então vamos montar o nosso gráfico, ok? Primeira coisa, nosso gráfico está aqui, né? X, que é o tempo, e Y, que é o faturamento que eu tenho aqui. Então, vamos grifar lá no texto as primeiras coisas que acontecem. Da inauguração, né? Da inauguração até o final dos primeiros 3 meses, tivemos um crescimento mais ou menos constante. Fala crescimento constante, lembra uma reta. Então, tá aí. Um crescimento constante. A inclinação é essa? Não é mais, não é menos? Não sei. Constante. A ideia é que nós tenhamos uma reta até aí. Isso nos 3 primeiros meses. Depois o que acontece? Depois acontece isso daqui, ó. Temos uma queda abrupta. O que é uma coisa abrupta? Uma queda repentina, de repente, né? Caiu rápido. Caiu rápido até onde? Até a metade do que a gente tinha atingido. Então, se eu cheguei nessa altura aqui, uma altura que eu não sei qual é,
eu vou ter uma queda mais ou menos até a metade. Ó. A metade é mais ou menos aqui, né? Em decorrência, uma queda abrupta, então vai cair rápido. Então caiu, ó. Segundo momento que está marcado de verde aqui, esse pedaço verde do gráfico. Então mais ou menos na metade. Basicamente aí já dá para responder, né? Então a gente está provavelmente aqui, ó. Ou aqui ainda, tá? Aqui já está um pouco estranho, isso aqui não está com cara muito de constante não. Por enquanto a gente ou está aqui, ou aqui, ou aqui. Vamos continuar lendo o exercício. Voltamos a crescer, né? Em seguida, logo depois dessa queda abrupta, a gente volta a crescer, igualando o faturamento obtido no final do terceiro mês. Então a gente vai crescer até chegar nessa altura aqui de novo. Ó. Então a gente vai crescer, a parte azul está aqui. Ó. Voltamos a crescer e igualamos o faturamento, perceberam? Agora já está mais bonitinho o gráfico, né? Ainda não está com cara disso aqui mais não, está com cara desse ou desse. Bom, agora a gente só vai tomar o cuidado final de dizer o seguinte, qual é a última parte do exercício? Agora ao final, né, dos 10 meses, estamos estabilizando o faturamento. Estabilizar o faturamento é o que? Ele começa a ficar sem aumentos e sem decrescimentos. Só que tem aqui um patamar 50% acima, 50% acima do nosso faturamento obtido. Então, ó, 50% é a metade. Então, se eu estava aqui, 50% essa metade para cima. Então, ele fica mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou ter quase que uma reta de novo que dê mais ou menos aqui. Pronto. Aí você vai falar assim para mim, professor, eu estou em dúvida entre o gráfico C e o gráfico D, porque os dois estão aqui na margem dos 3 meses, certo? Mas a informação principal está aqui, ó, 1 mês e meio depois da queda o faturamento voltou. Se você olhar que a queda aconteceu no terceiro mês, e o faturamento dele não voltou aqui no mês e meio, ele ultrapassou, percebeu? O mês e meio estaria aqui, ó. Aqui é 5, 5,5. Então, o melhor gráfico, o gráfico que melhor representa isso é o gráfico da letra E. Inclusive, ele está mais próximo aqui do nosso topo, queda. Um mês, aqui a queda aconteceu aqui na primeira quinzena do terceiro mês. Aí, quando que ele restaura o gráfico, ó, que chega na mesma altura? Aqui no quinto mês, ou seja, 1 mês e meio depois da queda. Perceberam? Meio mais um aqui para ele voltar. Essa é uma das informações principais aqui. 1 mês e meio depois da queda, o faturamento voltou a ser o faturamento do terceiro mês. Então esse pedaço que corre aqui no azul tem que ser 1 mês e meio. Não é o que acontece aqui. Perceberam o que acontece em 1 mês? Ficou claro, gente? Um exercício também muito fácil, é um exercício da FUVEST, hein? Mas é um exercício fácil, só tem que saber olhar muito com calma e com critério as informações. Tá ok até aí? Fácil, né? Temos sim, a alternativa E, e vamos adiante aqui para a gente continuar no nosso estudo. Acho que já está acabando também, tá? O último slide nosso, que a videoaula está ficando um pouquinho longa. Então, do Enem, o Enem gosta muito de cobrar gráfico, bem simplesinho também, essa aula bem simples, como eu falei. Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada 1 ou 2 anos. Mas essa prática nem sempre é um bom negócio, pois o veículo desvaloriza com o uso. Esse fator é chamado de depreciação, ou seja, quanto que o carro perde, né, do valor inicial, sendo maior nos primeiros anos de uso, ou seja, a depreciação acontece mais forte no começo, quando você compra o carro. Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado de 2 veículos, X e Y, que ela possui. Colocou os resultados obtidos em um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos. Após a pesquisa, ela decidiu vender o veículo no momento em que eles completarem 4 anos de uso. Considerando somente os valores de compra e de venda, os veículos por essa pessoa, compra e venda por essa pessoa, qual foi a perda que essa pessoa vai ter? Então aqui eu tenho o gráfico da desvalorização do veículo Y, e aqui eu tenho o gráfico da desvalorização do veículo X.
um comentário não pertinente ao enunciado, mas você vai falar assim, nossa, um veículo mais caro chega a desvalorizar e custar menos que um veículo mais barato, sim, por causa da questão até da manutenção às vezes, mas não interfere aqui na nossa questão. Tá, mas vamos acompanhar a questão. O veículo X, né, quando ela comprou, custava 55 mil reais. O veículo Y, quando ela comprou, custava 55. O veículo X custava 30 mil quando ela comprou. Como ela vai vender no ano 4, ó, eu só tenho que ver agora quanto que custa. O veículo Y, ela vai vender por um preço de 35 mil. Eu perdi aqui, ó, todo esse valor de dinheiro. E o veículo X, quando ela chegar no quarto ano, ela vai vender também. Ele vai perder esse valor aqui, ó, que está aqui na escalinha nossa. Então, olhando o gráfico, o veículo Y custa 55 e é vendido 4 anos depois por 35 mil reais. Eu tenho uma perda de 20 mil. O veículo X, que é esse gráfico de linha cheia, o preço dele inicial é 30 mil e vai ser vendido quando chegar em 4 anos por 25 mil. A perda dele foi apenas de 5 mil. Apenas não, é 5 mil. Então qual é a perda total? 20 mil do carro Y mais 5 mil do carro X. A perda total da pessoa é 25 mil reais. Portanto, alternativa C. Questão bastante simples também para a gente trabalhar com gráfico. Acabamos. Pessoal, então até aí a nossa live, acabando esse vídeo, você terminando de assistir esse vídeo, eu já estarei com a live para tirar dúvidas ou dar orientação a vocês. Então, até a live, goodbye para todos vocês aí.